Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. O livro que eu escolhi para conversarmos um pouco é A Dialética Erística do Arthur Schopenhauer. 38 estratagemas para vencer um debate, mesmo sem ter razão. Obviamente que eu não quero ensinar você a vencer um debate sem ter razão, mas eu acredito que esse conhecimento possa te ajudar a perceber quando alguém está tentando fazer isto com você. Realmente. Isso sim é ético. E nesse tempo pré-eleitoral, você também vai poder identificar aqueles que melhor sabem usar esses estratagemas e não necessariamente vencer o debate, não necessariamente ter o melhor argumento. Porque uma coisa é a lógica de você vencer um debate pelo argumento lógico e outra é a dialética. Então a dialética é a arte do discurso, é a arte de fazer o outro parecer derrotado diante de você. Eu não entendi o que ele falou. A arte de vencer um debate mesmo sem ter razão. Caso você tenha interesse, você pode adquirir o livro pelo link que está aí. Professor Joanilson, do seu fã, o Comendador Aristarco. Salve, salve. Amigos da bancada, uma saudação a todos os nossos espectadores, essa audiência qualificadíssima. Vocês sabem que nesses tempos, eu já falei outro dia sobre o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é quando uma pessoa ela só sabe um único significado para cada palavra que ela aprende, mas não só palavra. Ela, se tem uma doença, ela pensa bem, a solução para essa doença só pode ser essa. Por exemplo, picadinha, só picadinha, não tem outra forma de curar essa doença. Se uma pessoa tem um problema qualquer, a solução é aquela. Em outras palavras, para quem é marreta, todo problema é um pré. Sabia não? Nesses tempos de muitas mentiras e falácias, eu sempre procuro trazer uma bibliografia qualificada e um dos livros que eu mais gosto é A Dialética Erística, do Arthur Schopenhauer, que fala sobre 38 estratagemas de você vencer um debate mesmo sem você ter razão. Então, nesse caso, eu não vou trazer os 38, vou trazer alguns aqui, vou ver se eu consigo 5 ou 6 só, tá? Então, primeira falácia, a falácia do espantalho. A falácia do espantalho, segundo Arthur Schopenhauer, nessa versão brasileira, tem inclusive comentários do professor Olavo. Ele diz que é basicamente o seguinte: você distorce o argumento original do teu adversário. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro e muitos dos seus apoiadores têm pedido voto impresso. A falácia do espantalho, o que é? O ministro Barroso chega em redes sociais e diz o seguinte: eles estão querendo retroceder, inclusive, isso é um retrocesso técnico, porque eles querem o voto impresso, aquele que a pessoa vai em cédula lá e vai colocar na urna. E não é isso. É o voto feito na urna eletrônica que imprime e a pessoa vê e ele cai sem que a pessoa tenha contato. Mas você vê, isso é falácia do espantalho, é você distorcer o argumento do teu adversário de uma coisa que ele não disse. Aí ele dá um trabalho muito maior depois para explicar. Segunda forma de você vencer um debate sem ter razão é você desestabilizar emocionalmente o teu adversário. O presidente Bolsonaro, algumas vezes, aconteceu isso. Não sei se vocês lembram da discussão que ele teve com a Maria do Rosário. Sim, o comportamento ali, defendendo a redução da moralidade penal, a sociedade é violenta. E me chama de estuprador. E você vê na fita claramente, eu falo, eu sou estuprador, ela fala, sim. Eu estava defendendo a mulher de estupro. Que a mensagem que o Congresso está dando é que se você for menor de idade, 16, 17 anos, você pode estuprar e matar quem você bem entender, que não será punido. Então você estava defendendo a redução da moralidade penal por um rapaz que tinha 17 anos na época, que torturou, foi um dos crimes mais bárbaros que eu já ouvi. Luciana, eu sou um pai de família e não posso levar para lugar nenhum uma acusação de estuprador. O caso Champinha foi entre o dia 1º e o dia 5. Dia 8 foi desvendado o fato. Dia 12 aconteceu isso conosco. O assunto era Champinha, sim, que chocava o mundo e estava nos jornais esse assunto. E ela teve a cara de pau, para ser elegante aqui, de defender o estuprador que estupra nossas filhas. Ela quis dizer que o Champinha não sabia o que estava fazendo. Exatamente isso. Então ele é inimputável. Como diz hoje a Constituição,
É inimputável. Eles são infratores, Aguinaldo. Estupram, matam, sequestram, decapitam as pessoas e são infratores. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Gente, mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Ah, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui, vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? A tua família que é de Mas o que é isso? O que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Ora, deixem de hipocrisia. Coloquem-se ao menos uma vez na vida no lugar das vítimas. Liana e Felipe não tiveram uma segunda chance. Ele foi lá defender a redução da maioridade penal. E ela foi para defender aquele criminoso Champigny que estuprou uma menina por 4 dias seguidos na frente do namorado dela, depois degolou o namorado dela com uma faca cega e depois degolou a própria menina. E a Maria do Rosário foi lá para defender a não punição daquele criminoso como se fosse um adulto. E o Bolsonaro estava no sentido contrário. O que ela fez para desestabilizá-lo? O chamou de estuprador. Você é um estuprador. Ele falou, eu sou estuprador. E aí ela ameaçou que ia dar na cara dele, falou, não, dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra, né? O contexto. E aí, quem vê a discussão, muitas vezes vai dar razão para a pessoa porque ela conseguiu desestabilizá-lo emocionalmente. Realmente. Estuprador? Você me chamou de estuprador, você é uma imoral. Ah, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso? Terceiro estratagema é chamado ad hominem, que é você apontar algo negativo no adversário. Você olha para ele e você pensa algo negativo que ele faz ou que ele fez, ou que ele vai fazer. Então, imagina que a pessoa vai dirigir um carro, fala assim, não, você está embriagado, cara, você não pode dirigir. Aí a pessoa fala, quem que é você para falar? Você é fumante. Tudo bem, fumar é uma coisa nociva, mas falar que eu sou fumante, por exemplo, não invalida o meu argumento de que o cara está bêbado. Embora o ad hominem pode ser um argumento válido. Por exemplo, o cara estava embriagado ou estava drogado e a polícia, ele disse que foi testemunho de um crime. A polícia fala, como é que eu posso confiar no teu testemunho se você estava entorpecido? Eu não posso confiar. O ad persona parece o ad hominem, só que ao invés de atacar alguma qualidade da pessoa, ataca diretamente a pessoa, começa a ofender a pessoa com palavrões, com xingamento, seu frouxo, seu isso, seu aquilo e tal. Esse é o ad persona, que a pessoa acha que pode vencer, às vezes a pessoa não vai nem reagir, a pessoa para de debater com você. O quinto seria conquistar a plateia. Sabe, quem fazia muito isso era o Paulo Maluf, nos debates lá com o Mário Covas, ou nos debates com o Brizola, ele venceu muitas vezes, por quê? Porque ele fazia a plateia rir do oponente. Então, às vezes, a pessoa não está nem pensando se o argumento é válido ou não é válido, mas ele faz a plateia rir. Sabia não? Agora, como é que o senhor acaba com a praga da Marelim? Mário Covas, você ficou 4 anos e não conseguiu acabar com a praga. Me dá um ano que eu acabo com a praga. Muito bem. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Você foi pro exterior e não aprendeu nada. Aí a plateia, kkkkkk. E o pior, Brizola, é que você, além de não ter aprendido nada, você não se esqueceu de nada. Realmente. É você colocar o adversário numa categoria odiosa. Esse é o mais grave que nós devemos tomar cuidado, porque você classificar o seu adversário numa categoria tipo fascista, seu fascista. Esse ato no MAP é o segundo ato. E a gente observa, claro, que há toda a participação das pessoas e a democracia é assim, né, Felipe? Que o esquerdista, ele não tem argumento para discutir com você, mas ao te chamar de fascista, acabou a discussão.
Ele colocou você numa categoria odiosa qualquer. Os bolsonaristas precisam ser destruídos. Os fascistas precisam ser destruídos. E nos colocam numa categoria odiosa e, assim, encerram o debate. E a gente observa, claro, que a toda a participação das pessoas, e a gente observa, claro, que a toda a participação das pessoas... E a pessoa não sabe nem o que é fascista, né? É só lembrar que os comunistas tradicionais como Trotsky, o Lenin, um xingava o outro de fascista. Ele é fascista, o Stalin chamava o Trotsky de fascista e vice-versa. Então basta fazer esse reducionismo, colocar o adversário numa categoria odiosa. E a gente observa, claro, que a toda a participação das pessoas... Meus queridos amigos, existe um pensamento da antiguidade que diz o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. Vou repetir. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. Então tem coisas que alguém pode dizer, não, isso aqui está certo, aceita assim, tudo bem. Mesmo que seja certo, você tem que mostrar que aquilo ali é lícito, que não há tramóia, não há erro nenhum. Né? Então, quando uma pessoa honesta é questionada, ela não se ofende em mostrar a verdade. A falácia da autoridade. A falácia da autoridade é a famosa carteirada, que você encerra o debate dizendo, olha, é o seguinte, eu sou médico, por exemplo, aí você não tem autoridade para falar, como aquele professor da escola Evanius fez com um menino, Vitório, falando, olha, eu sou formado em Harvard, eu tenho pós-graduação, e você, o dia que você tiver diploma, garoto, para falar, você pode vir falar comigo. Isso é falácia da autoridade. Muitas vezes, uma pessoa que é autoridade num setor, não necessariamente ela é em outro. Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês por que Albert Einstein era socialista. Albert Einstein era uma autoridade em física. Isso não o faz autoridade em política, em sociologia, de forma nenhuma, porque esse não é o campo de conhecimento dele. O professor Olavo, ele tem um livro chamado O Imbecil Coletivo. O Imbecil Coletivo trata não de pessoas que são imbecis, são pessoas formadas, pessoas com formação acadêmica, mas que elas concordam entre si o seguinte, que estamos... Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo? Olha lá. E a pessoa, eu estou vendo. Você está vendo que eu estou vendo também? Estou vendo. E todos ali concordam em ver a mesma coisa. É basicamente o que acontece com essa questão das urnas. Pessoas que se dizem autoridades, eu sou a autoridade e você não é ninguém para me questionar. É a típica arrogância esquerdista que não tem argumento. O argumento é cala a boca porque eu que sou a autoridade. E você é um rele ser desprezível. Oh, rele ser desprezível! Eles se colocam assim. E aí querem encerrar o debate com a famosa carteirada. E nós não devemos aceitar isso porque nós somos seres pensantes. Aquele conto o rei está nu, sabe? Que fizeram as roupas para o imperador, um falso alfaiate, diz que fez uma roupa, mas que só os inteligentes conseguiam ver, né? E aí todo mundo lá, você está vendo? Eu estou vendo. Você está vendo? Esse é o imbecil coletivo. As pessoas dizem que estão enxergando a roupa do rei, e o rei está nu. Até que uma criança grita, ele está pelado, pô! Né? Aí que todo mundo começa e aos poucos aquela gargalhada, daqui a pouco está todo mundo gargalhando do rei que ele está nu. E é isso que nós precisamos fazer, todo mundo começar a gargalhar dessas nuances de autoridade que essas pretensas autoridades têm, porque supremo é o povo, quando ele diz eu sou o supremo, nós somos supremos. Bem, não passaram por concurso público, então não são os melhores juízes, não são juízes de carreira, são advogados lobistas que foram colocados lá. Da mesma forma como questionaram a Jesus. Com que autoridade que você está falando aí? Quem te deu autoridade para falar alguma coisa? E a autoridade de verdade, ela não é autoritária, como esse povo está fazendo. E nós devemos questionar se o livro tem
38 estratagemas, eu recomendo a leitura a todos, quem quer conhecer os demais. Dialética Erística, Arthur Schopenhauer, 38 estratagemas de como vencer um debate mesmo sem ter razão. Acho que advogados devem ler, mas principalmente nós da direita, precisamos entender quando os esquerdistas usam esse tipo de argumento para nos vencer sem ter razão. Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. Humildemente eu peço a tua ajuda, a tua colaboração através do Pix que aparece aí. Se você achar conveniente, se você achar que esta aula valeu, contribua também com esse trabalho.